mas a gente quer tratar dessa temática, que é uma temática absolutamente bíblica, desde o início, do começo ao fim da Bíblia, né? Que é a defesa da vida e a prática da justiça. O nosso Deus é um Deus, é um Deus que cria a vida e é um Deus que protege a vida. Nosso Deus é o Deus que envia o seu Filho e diz para todos que Ele é a vida. Então, nós somos servos da vida. Jesus Nazaré é a vida. E a gente queria e quer e deseja que esse tema norteia as nossas discussões nesses dias aqui. Um compromisso com a defesa daquilo que Deus defende e o compromisso com a prática daquilo que Deus ama. Deus defende a vida, Deus ama a justiça. Essa temática é uma temática absolutamente central nas Escrituras. E a minha fala mais específica, olhando para Amós, para a profecia de Amós, teria esse título, mais ou menos: o culto, a defesa da vida e a prática da justiça. Então, a gente quer dar uma olhada rápida, né? E fazer um encontro só de Amós, né? Só para uns 3 dias aí conversando sobre a profecia de Amós, mas não dá. Então a gente quer olhar para realçar algumas ideias aí desse profeta, né? Uma coisa que salta na leitura do profeta Amós é que a adoração a Deus ela não pode ser separada da vida. Não pode, não dá. A verdadeira adoração ela resulta em compromisso com a defesa da vida e com a prática da justiça. A espiritualidade, Deus espera o seu povo, sempre esperou, sempre espera, essa espiritualidade que desemboca em compromisso com a vida e com a prática da justiça. Então a adoração a Deus não pode ser separada da vida e o profeta Amós realça isso na sua profecia. Sempre a adoração, quando ela é verdadeira, ela sempre desemboca nesse compromisso com a defesa da vida e a prática da justiça. A verdadeira adoração, ela não aliena, ela não nos desconecta da vida. A verdadeira adoração, ela promove engajamento. Ela nos empurra para a vida, para o serviço e para a missão. A adoração, do ponto de vista bíblico, ou a espiritualidade bíblica, ela nunca aliena ninguém. Ela só promove engajamento, serviço e missão. E o profeta realça isso na sua profecia. Então, é um livro antigo, muito antigo. Vocês conhecem, né? Amós era um homem do campo, era um homem simples, era um cuidador de ovelhas e era um cultivador de figos, né? Era um camponês. Ele, em algum momento, discutindo com um sacerdote, ele fala: eu não sou profeta, né? O sacerdote fala para ele assim: vai ganhar dinheiro como profeta em outro lugar. Ele fala: eu não sou profeta, eu sou um pastor, sou um pastor de ovelhas, eu planto figos, eu não sou profeta, eu não vivo disso. É por isso que eu não tenho rabo por isso. Ele não diz isso, né? Mas eu não como da sua mão, sacerdote. Eu não como da sua mão e eu não como da mão do rei. Por isso, eu vou falar o que Deus mandou falar, né? É isso que Amós diz, em outras palavras. Então Amós era um homem do campo, era um pastor natural da região do Tecoa, região, né, próxima a Jerusalém, 19 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Ele profetiza durante o reinado de Jeroboão II, o rei do norte. Ele era de Judá, mas ele é levantado por Deus para profetizar em Israel. Os profetas de Israel estavam com a boca fechada. Os profetas de Israel foram corrompidos, eles sofreram por esse processo de corrupção da religião e com a repressão. Os poderosos chegaram assim para os profetas e falaram assim: cala a boca, aqui vocês não profetizam mais. E os profetas calam a boca e começam a beber o vinho do rei. E aí Deus levanta Amós de Judá para profetizar em Israel. E
Amós vive numa época, mesmo sendo, não é uma profecia tão antiga, né? Amós profetizou no período de 760 a 755 a.C., o reinado de Jeroboão II, que foi de 793 a 753 a.C. É muito tempo atrás. Uma mensagem antiga, mas é uma mensagem, pessoal, eu queria encorajá-la a ler, né, novamente. É uma mensagem que pode ajudar muito a gente a discernir os sinais do tempo em que nós vivemos. A mensagem do profeta Amós pode nos ajudar muito a discernir os sinais do tempo que nós vivemos, porque Amós viveu numa época muito parecida com a nossa. Amós viveu numa época de muita religiosidade e de pouca justiça social. Amós ele faz uma denúncia do luxo excessivo de algumas pessoas, o luxo que era bancado pela exploração da maioria da população. Amós denuncia isso. Tinha um grupo de pessoas desfrutando de muita riqueza às custas da exploração da maioria da população. Então, Amós ele faz essa denúncia, ele mostra que por baixo de uma película de prosperidade material da nação de Israel havia formalismo religioso, corrupção, violação dos direitos humanos e muita injustiça social. É essa denúncia que Amós faz. Enquanto os ricos e funcionários do Estado viviam na comodidade, usufruindo do conforto concedido pela situação, os camponeses eram obrigados a bancar, com muito sofrimento, os planos de expansão comercial e militar de Jeroboão II. O rei impôs um aumento na tributação. Sabe o que é que ele fez, o rei? Ele colocou o serviço religioso como centro arrecadador. Ele começou a usar as festas, os rituais, os cultos para incentivar a produção e, consequentemente, aumentar a arrecadação. Essa foi a estratégia do rei Jeroboão II. Antiga, mas atual. Tu o dizes. Então, é isso que ele faz, né? Ele coloca o serviço religioso como centro arrecadador e usa toda essa estrutura religiosa para incentivar a produção e aumentar a arrecadação. Então Amós confronta esse sistema político e religioso que de Deus não tinha nada. A classe dominante de Israel, você vai ver essa expressão na boca do profeta, multiplica as transgressões, acumulando riquezas de maneira desonesta, esmagando o pobre para conseguir os seus intentos. A gente pode dar uma olhada rapidamente, por exemplo, no capítulo 3 de Amós. Se você tem Bíblia, por gentileza, dá uma olhada na sua Bíblia. Capítulo 3, versículos 9 e 10. Eu gostaria que alguém lesse, por gentileza. Fazei ouvir isso nos castelos de Asdob e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Capítulo 4, verso 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Capítulo 8, você pode dar uma olhada aí. Capítulo 8, a gente vai só dar algumas pinceladas aí, mas capítulo 8, versos de 4 a 5. Escutem, vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem: quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsas.
e vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim, eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Essa necessidade que o Estado tinha de criar riqueza, forçando os camponeses com a tributação. Essa necessidade de aumentar a arrecadação surgiu graças aos altos custos do aparato militar, da elite administrativa, da expansão comercial internacional e do consumo de produtos de luxo importado pelo rei Jeroboão. Era isso que demandava essa criação de riquezas, era para bancar isso aí, o aparato militar, a elite administrativa e a expansão comercial internacional de Israel. Então, tudo isso era bancado pelo povo. Um povo que era pisado, que era aterrorizado, que era esmagado e destruído por essa carga tributária estatal. Então, enquanto o pobre era triturado por esse sistema, a classe dominante em Israel se encontrava numa situação confortável, segura e sem problemas. Se você olhar o capítulo 6, dá uma olhada no capítulo 6. Tinha gente no meio do caos, de uma situação de opressão, onde as classes mais pobres eram trituradas por esse sistema. Tinha gente vivendo sossegado. Tinha gente vivendo tranquilo. No meio do caos, da violência e da morte, tinha gente vivendo em segurança. No capítulo 6, a partir do verso 1, alguém pode ler, por favor? Verso 1. Sim. Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria. Vocês que são as autoridades desse grande país de Israel. Vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo: vão olhar a cidade de Calné, e depois vão até a grande cidade de Amate, e dali cheguem até a cidade de Gate, na terra dos filisteus. Por acaso aqueles povos são mais ricos do que nós, ou são países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto. Mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes em que se deitam em sofás luxuosos e comem carnes de ovelhas e bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebem vinho em taças enormes. Usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Tinha gente vivendo sossegado. Tinha gente vivendo em segurança nesse contexto de violência e de maldade. Mas uma coisa que o profeta ressalta é que o Deus de Israel não estava do lado dessa gente. O Deus de Israel não estava do lado dessa gente. Porque Deus nunca se encontra no lugar que é ocupado pelos opressores. Nunca. Nunca. Porque nesses lugares ocupados pelos opressores existe essa tendência, e a história se repete, de querer usar Deus para legitimar o esquema opressor. Deus não se encontra no lado que é ocupado pelos opressores. Deus tem lado, pessoal. Deus tem lado. Se aqui tem o opressor e aqui tem o oprimido, Deus toma partido pelo oprimido. Essa história que Deus é neutro, tem que reler a Bíblia. Se você acha que Deus é neutro, com todo respeito a toda a sua história e caminhada, se tem alguém aqui que acha que Deus é neutro, meus irmãos, Deus não suporta o neutro. O neutro ele vomita. O neutro é o morno. É insuportável. Deus não é neutro. Se tiver mentira, se tiver verdade, Deus toma partido pela verdade. Se tiver injustiça, Deus toma partido pela justiça. Se tiver gente sendo oprimida,
E sempre por trás do oprimido tem a figura do opressor. Deus toma lado e ele fica do lado daquele que é oprimido. Javé não fica do lado dos opressores. E o profeta Amós ressalta isso. Uma coisa também que o profeta mostra para a gente é que existia na sua época uma forte vinculação do santuário de Betel com o rei, uma coroa, né? Já não conseguia se distinguir. Peraí, isso aqui é Estado ou isso aqui é religião? O que é isso? Porque os sacerdotes eles se tornam funcionários do rei. Os sacerdotes passam a fazer parte da cúpula do Estado. E tem um sacerdote chamado Amazias que ele vai bater boca com o profeta Amós, né? No capítulo 7, se puder dar uma olhada aí, no capítulo 7, o verso 13, esse é o que manda o profeta embora. Fala, Amós, vai embora, vai profetizar em outro lugar, né? Mas é interessante como o texto chama a nossa atenção, destaca essa vinculação do santuário de Betel com a coroa, Estado e religião. A situação, a vida religiosa de Israel estava sob o controle real. Quem mandava era o rei. Quem mandava era o rei. No capítulo 7, verso 13, esse cidadão aí fala para Amós. 12? Pode ler, por favor, 12, 13. Então Amazias ordenou a Amós: vá embora daqui, profeta, volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. O santuário virou lugar do rei. Quem manda no santuário é o rei. É o rei que manda na religião. Então você vem aqui confrontar o rei, pode ir embora. Vai para Cuba. Vai para Cuba. Né? Vai embora, porque quem manda aqui é o rei. Né? Vá profetizar em outro lugar, vai para a Alemanha, não sei. Essa era uma característica desse época e desse contexto em que Amós profetiza, né? A situação religiosa estava sob o controle do Estado, né? Mas tinha gente sofrendo, tinha gente sendo triturada por esse sistema, tinha gente sendo esmagada por esse sistema, tinha gente sendo morta por esse sistema. E aí não adianta mandar o profeta calar a boca. O profeta vai falar. Vai ou não vai? Vai. Cabra baixo. O profeta não é candidato a nada, ele já foi eleito. O profeta não se preocupa com o ibope, cara. Está preocupado com o que os outros estão achando do que ele fala, ele não é profeta. Ele é candidato a alguma coisa. Mas o profeta, ele não se preocupa com o ibope. Ele nem espera aplauso, ele nem espera aprovação dos homens. Ele espera ser fiel a Deus. Esse que o profeta... Então a profecia não pode cessar, né? Ela não pode cessar, porque onde há vítima tem que haver profecia. Amém? Amém? Onde há vítimas tem que haver profecia. Estou falando daquela época, né, Amós? Então, como tem que haver, se tem vítima, tem que haver profecia, Amós abre a sua boca. Abre a sua boca de maneira corajosa, não tem aliança política nenhuma. Ele diz claramente qual é o culto desejado por Deus. É lindo esse texto. Vocês devem conhecer, né? Você conhece. Amós 5:24. O profeta fala assim: vocês sabem o que é que Deus quer mesmo? Deus não aguenta mais essa música de vocês. Deus não aguenta mais. Sabe essas ofertas que eles estão dando? Tentando tapear Deus? Deus não quer mais a oferta de vocês. Deus não quer mais o culto de vocês. Deus não suporta mais.
música de vocês irrita Deus. E outros profetas vão falar isso também, a mesma coisa, né? Isaías vai falar isso, Jeremias vai falar isso. Vocês querem saber realmente o que é que Deus quer? Então, o contexto aí do versículo 24, capítulo 5 de Amós, é uma resposta ao culto desejado por Deus. O que é que Deus quer? Que tipo de... 5, 24. O contexto é esse aí. Quando fala assim, em vez disso que vocês estão fazendo aí, tudo isso que vocês estão fazendo, vocês acham que importa? Acham que tem algum valor? No lugar de tudo isso, sabe o que vocês têm que fazer? Sabe qual é o culto que eu espero? Sabe o que é que eu quero ver? Aí tem esse texto lindo. Vamos ler juntos aqui? Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que o direito seja como um rio que nunca seca. Amém? É isso que Deus quer ver. É isso que Deus quer ver. E é isso que o profeta diz para o povo. 5:24, encontraram aí, né? Outra versão, né? Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como um ribeiro perene, como um ribeiro que não seca. Né? Amós nos mostra que o rio seca quando o povo de Deus deixa de praticar a justiça. Esse reinado de Jeroboão, segundo a religião, era usada para encobrir injustiças. Acho que a gente já leu aqui Amós capítulo 8. Acho que a Mônica leu. Como os caras ficavam doidos que o culto acabasse. Que o sábado acabasse. Para voltar para os negócios. Para esmagar o povo. Para ir coisa louca. Acaba logo o sábado. Tem que acabar logo. Acaba logo essa festa. Acaba logo essa celebração. Nós temos que voltar para os nossos negócios. E o nosso negócio é enganar. É esmagar o povo. Tirar proveito, é fazer negócios com aquela balança enganosa, a balança que engana. Né? O culto que era usado para encobrir injustiça. Ele não viu a hora de passar os dias de celebração para que eles pudessem pôr em prática os seus métodos para enganar e para roubar a população toda. Então, essas informações que a gente encontra em Amós mostram que as práticas religiosas em Israel eram meramente formais. Não havia relacionamento com Deus. As festas, os ritos, os dias santos, os sacrifícios, todos eram meios de autogratificação dos ofertantes, usados para compensar as suas práticas injustas. Então a religião dos poderosos era fingida. Era uma máscara que escondia suas reais intenções de oprimir e roubar os pobres e os fracos. 5:21. Eu detesto e desprezo as vossas festas, não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas dos vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras e iras. Para o culto. Resumidamente é isso que Deus chama. Para o culto, porque eu não aguento mais. Vocês estão esquecendo de uma coisa, Deus, neste meio do profeta. A vida precede o culto. Amém. A vida precede o culto. Não faz sentido vocês estarem nessas festas solenes e saírem daqui para esmagar o pobre. Não faz sentido. Parem o culto, porque eu não suporto mais. Uau, que palavra, né? Tremenda. Deus mandando parar o culto. Tem gente que acha que Deus está doido por culto. Em alguns momentos da história, Deus mandou parar o culto porque o culto não fazia mais sentido. Porque não existia coerência entre o culto e a vida. Entre o domingo e a segunda. Domingo, aleluia e glória a Deus. Segunda, sábado,
Está lá na bancada evangélica. Né? Vocês sabem o que acontece. Não nem entrar nesse assunto. Vamos seguir. Então, os profetas, eu falo os profetas porque não é só mais Amós, né? Eles desmascaram a violência desse sistema religioso opressor e declaram qual é o rito que realmente agrada a Deus. A prática da solidariedade e o restabelecimento do direito à vida. É isso que agrada a Deus. Os profetas, eles são levantados por Deus para desmascarar todo esse esquema. O povo que cultua Javé deve testemunhar e encarnar o caráter justo e misericordioso de Javé. Os atos de maldade, violência e injustiça provocavam e provocam o Deus de Israel. Usar a religião para esconder a imoralidade econômica é uma afronta a Deus. Essa é a denúncia que o profeta nos faz no seu contexto. Usar a religião para esconder a imoralidade econômica é uma afronta a Deus. Passa rápido aqui. A opressão do fraco pelo forte na literatura profética é um sinal incontestável da negação de Deus. A gente acha que nega Deus com palavra, né, com confissão. Eu creio em Deus ou eu não creio em Deus. A gente acha que é o nosso discurso que vai mostrar se a gente crê ou se a gente nega, se a gente aceita ou se a gente rejeita Deus. Não é o nosso discurso. É a nossa prática. É a nossa prática. E a opressão do fraco pelo forte é um sinal incontestável da negação de Deus. Se você fala que crê em Deus e oprime o fraco, você está negando a Deus. Você não crê em Deus. Se você fala que é evangélico e esmaga o pobre, você não entendeu o evangelho. Se você aceitou algum evangelho, não foi o evangelho de Jesus de Nazaré. E quando a gente oprime o pobre e o fraco, a gente está negando o evangelho de Jesus de Nazaré. Então, a negação de Deus não passa pela confissão religiosa. A negação de Deus passa pelo gesto de solidariedade e de proteção em relação aos mais fracos. E por fim, o profeta também nos mostra que existe, não só Amós, mas outros profetas nos mostram que existe uma relação direta entre conhecer a Deus e praticar a justiça. E a gente fala muito, né? Eu conheço a Deus. Você conhece a Deus? Você quer conhecer a Deus? Você pode olhar, por exemplo, enquanto isso é explícito na profecia de Jeremias. Se você olhar Jeremias capítulo 22, por exemplo. Você pode olhar na sua Bíblia, por gentileza, se você tem aí. Jeremias 23. 22. Jeremias capítulo 22. É interessante que tem um outro rei ganancioso, Joaquim. E aí, Jeremias faz um contraste entre o reinado de Joaquim e o reinado do seu pai, Josias. Capítulo 22, versículo 15. É muito interessante. E o profeta diz assim: o teu pai agiu com justiça e retidão, por isso as coisas iam bem para ele. O teu pai julgou a causa do necessitado, do pobre, e as coisas iam bem. Depois ele diz assim: por acaso não é isso que significa conhecer? Está entendendo? Pega o rei Joaquim, faz um contraste do reinado desgraçado, ganancioso de Joaquim e compara com seu pai Josias.
Ele fala assim: teu pai agiu com justiça e retidão. Teu pai julgava a causa do pobre com justiça. E as coisas iam bem no reinado do teu pai. Aí o profeta diz: por acaso não é isso que Deus fala por meio do profeta? Por acaso não é isso que significa conhecer? É uma relação direta entre conhecer a Deus e praticar a justiça. O conhecimento de Deus exige sempre a prática da justiça, porque Deus é a fonte da prática da justiça. Quem ama a Deus, ama aquilo que Deus ama. Quem ama a Deus, valoriza aquilo que Deus valoriza. O Deus da Bíblia, ele disse: é justiça, ama a justiça e exige que seu povo pratique a justiça. Lembra de Miqueias, capítulo 6, verso 8? Só 3 coisas Deus exige do seu povo. Só 3 coisas. Simples. Exige. O termo lá é esse. Deus exige de vocês. O que é? Quem lembra? A justiça, a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Pratique a justiça. Ame a misericórdia. E ande humildemente com o Senhor teu Deus. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em humildade com o Senhor teu Deus. É isso que o Senhor requer de ti. É isso que o Senhor exige de ti. Então, correndo. Como é que está isso? Obrigado. Levantou o plaquinho? Está com a cena. Ah, é? Eu vou levantar, tá? Ah, tá. Então, todas as vezes que o conhecimento de Deus é rejeitado, mal interpretado, manipulado ou ocultado, nós temos um forte reflexo no aumento da prática de injustiça entre os mais pobres. Todas as vezes que o conhecimento de Deus é rejeitado, mal interpretado, manipulado ou ocultado, nós temos um forte reflexo no aumento da prática de injustiça entre os mais pobres. Se você quer um indicador a respeito do conhecimento de Deus, ele é algo baixo, e esse indicador reside na maneira como a diaconia é praticada para com o pobre. A maneira como nós tratamos o pobre vai indicar, de fato, como está o nosso conhecimento de Deus. Está claro isso? Esse é o indicador. Está em busca de um indicador? Onde é que nós estamos como igreja brasileira em termos de conhecimento de Deus? Onde é que nós estamos? Essa pode ser uma reguinha. Como é que se trata o pobre nessa nação? Como é que se trata o negro nessa nação? Como é que se trata as mulheres nessa nação? Como é que se trata... né? Aleluia. Obrigado. Estão me avaliando já. Eu falei indicador, estão me dando nota, 10. Foi só você falar das mulheres. Obrigado. Ela é mulher. Tá bom. Vou correr. Então, Você esqueceu das crianças. das crianças, eu ia chegar lá agora. Né? Como é que nós estamos tratando as crianças nessa nação? Né? Então, esse é um... Então, o dado do IBGE é interessante, né? O IBGE de 2010 diz que nós éramos 44 milhões de evangélicos nessa nação. 22% da população. 44 milhões de evangélicos. Eu estou falando de outro indicador aqui. Eu vivi lá no Ribeira por 15 anos, aqui em Itaperuçu, na região metropolitana. Morabel, Rafael, Damares. Vale do Ribeira. Oi? A terra que manda leite e mel. Vale do Ribeira é um dos grandes bolsões de miséria do país, com quase 30% de evangélicos. Doutor Ulisses tinha 80% de evangélicos. 80%. Cada 10 pessoas que você encontra na rua, 8 são crentes. Eu já fui na prefeitura do Dr. Ulisses. Ninguém dava bom dia. Pai do Senhor. Passaram por Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Ladrão, vagabundo, safado, sem vergonha. Só Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí chegava assim, bom dia, né? Porque eu não sou do ramo, né? Você sabe que a religião ela só abençoa os clones que ela consegue produzir. Né? Se você está meio fora daquele esquema do clone, né? Você está descartado. Então, para você é bom dia, né? Para o Senhor. E se for essa paz aí, pode ficar para você. Então, esse indicador de conhecimento de Deus, do ponto de vista bíblico, do ensino dos profetas,
O indicador é outro, não é quantidade, né? De evangélicos. É o que é que nós estamos fazendo com relação a estes que o sistema tritura, esmaga e descarta. Por que Jesus vai para a cruz? Você sabe como é que pensa a cabeça dos judeus? Eu não sou judeu, mas o judeu ele tem claramente essa compreensão. Deus não abençoa coisa, Deus só abençoa gente. Você vai ver Jesus orando, ele não ora como a gente agradece, né? Oh, Deus abençoa essa feijoada. Deus fala, feijoada. Mas Jesus não abençoa alimento, ele só agradece. Porque ele sabe que Deus não abençoa coisa, só abençoa a gente. Então, o que é que o sistema faz? Ele produz não gente, cara. E abençoa a criança. Né? O sistema abençoa a criança. O sistema ele coisifica. Ao coisificar, quando você deixa de ser gente e vira coisa, então o leproso, a prostituta, a criança, o cobrador de impostos, isso não é gente. Isso não é gente. Se não é gente, não é alvo da bênção de Deus. Então descarta, meu irmão. Não é gente, é descartável. E o que é que Jesus faz? Ele pega os descartáveis e trata como gente. Vai dar para a cruz. Vai para a cruz. Porque ele pega aqueles que ninguém queria pegar, aqueles considerados não gente, ele passa a tratar como gente. Se é gente, é alvo da bênção de Deus. Se é gente, é alvo da graça de Deus, porque Deus abençoa a gente. Não está entendendo? Quem é esse nazareno que está pegando coisa e transformando em gente? Que história é essa? Tem que morrer. Está endemoniado. Está endemoniado, ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Porque se ele transforma essas coisas em gente, vai que Deus estende a sua misericórdia e abençoa. Abençoa aqueles que nós descartamos. Então, a história se repete, né? Se repete. Então, a gente não pode dizer que ama Deus e, ao mesmo tempo, fechar os olhos para as injustiças praticadas contra o pobre. Injustiças que, quando são praticadas, ofendem o caráter de Deus. A gente não pode dizer que ama Ele, fechar os olhos para as injustiças que são praticadas contra os pobres. Vou só na sequência. Então, essa situação descrita por Amós é de indivíduos que durante o dia exploravam as pessoas e mais tarde se refugiavam nos templos. É isso aí que Amós traz para a superfície. Eles exploravam as pessoas, se refugiavam. Tem outros textos aqui que... Só o texto aqui de Deuteronômio, né, que diz: se não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele um dos teus irmãos, seja um dos estrangeiros na tua terra e dentro das tuas cidades. Tu lhes pagarás o salário no mesmo dia, antes que o sol se ponha, pois ele é pobre e está contando com isso, para que ele não clame ao Senhor contra ti e estejas em pecado. Uau. Deuteronômio capítulo 24, versículos 14 a 15. 14 e 15. Pecar contra o pobre é pecar contra Deus. Insultar o pobre é insultar Deus. Provérbio diz: quem zomba de um pobre insulta o seu Criador. Por isso, a prática da injustiça é uma ofensa ao caráter de Deus. Do Deus que toma partido pelo mais fraco. Eu costumo sempre dizer, quem já me ouviu já deve ter escutado isso: Deus ama todos, mas Ele tem uma quedinha pelo mais fraco. Ele tem uma quedinha. Ele tem uma quedinha pelo mais fraco. Ele tem uma quedinha pelo mais vulnerável. Ele ama todos. Ele veio para todos. Jesus veio libertar todos. Ele veio libertar o pobre da pobreza, mas Ele também veio libertar o rico. Sabe, o rico já está ali, está nada. O rico precisa ser livre da ganância. Porque tão escravizadora quanto a pobreza é a ganância. O
Eu penso que a gente deve começar um movimento no Brasil também para confrontar a ganância. A gente tem um monte de projeto para a superação da pobreza, mas a gente não tem projeto para superar a ganância. A gente tem que confrontar a ganância, porque a ganância é pecado. É pecado. A igreja brasileira é gananciosa. É gananciosa. A igreja brasileira é gananciosa. E a gente precisa começar a pensar em projetos para ajudar os irmãos a ficarem livres da ganância. Livres da ganância. Eu falei isso na igreja, nunca mais me chamaram. Mas Deus abençoe, né? Mas é ou não é? Não é. Então a gente tem que pensar em projetos para ajudar os irmãos. Os irmãos precisam ficar livres. A gente só quer que o pobre fique livre. A gente tem também que pensar em projetos para libertar os ricos. Porque eles também são escravos. Então Jesus veio para todos. O buraquinho da agulha é mais estreito, mas passa. Né? Passa. Não sei como, mas passa. Então, já desviei, já vou terminar, faltam 2 minutos agora. Então, não há como ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo oprimir as pessoas. Concordo? Essas coisas são incompatíveis. E Amós faz essa denúncia. Terminar. Era a prática desse pessoal fora do templo que manchava a imagem do templo. Esse dia a gente estava conversando, né? Falando assim, que a prática de uma boa parte da igreja evangélica brasileira é o mesmo que jogar lama no rosto de Jesus. Meus irmãos e irmãs, assim, eu não sei onde é que você está andando, mas tem alguns lugares hoje que se você se apresenta como evangélico, tem gente que sai da sala. Tem gente que levanta e sai da sala. Por causa da incoerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Entre o nosso comportamento do domingo e o nosso comportamento de segunda a sexta. Né? E é esse comportamento diário, ele é o critério que vai autenticar ou não o nosso culto. Né? O que é que profanava o templo? A vida das pessoas fora do templo. Né? Por isso que Amós relativiza a forma do culto. O culto ele não vai ter valor a não ser que vocês comecem a valorizar a vida. Senão, pode parar essa bagunça aí. Pode parar a bagunça. Né? Então, a fé, ela tem que vir acompanhada por responsabilidade social. John Wesley sempre dizia algo parecido. Né? John Wesley dizia que eu não creio em conversão. Eu não creio em cristianismo que não começa com conversão. E eu não creio em conversão que não resulta em responsabilidade social. Eu não creio em cristianismo que não começa com conversão e não creio em conversão que não resulta em compromisso social. Não há santidade pessoal sem santidade social. Não há santidade pessoal sem santidade social. Então não há comunhão vertical quando não há comunhão horizontal. Terminando, Amós mostra que os crimes sociais, na sua época, haviam se tornado também crimes religiosos. A pessoa, religião cometendo crime? Os profetas nos ajudam a perceber que um crime cometido contra o ser humano deve ser compreendido como um crime contra Deus, que é o autor e protetor da vida. Rituais desconectados da vida e que negam a vida estão à procura da domesticação de Deus. Domesticando o sagrado, eles pensam que podem manipular Deus.
manipulando Deus, aí inverte a posição. Deixam de ser criaturas para se tornar criaturas. Aí você determina o que é que Deus faz. Né? Você mostra quem é que manda. Bota Deus sentar aqui e fala, Deus comigo é assim. Quem determina o negócio aqui sou eu. Né? Então, o que realizamos no culto, de nada adianta se estiver desvinculado daquilo que realizamos em defesa da vida dos mais fracos. Amós nos revela que havia uma grande falha na teologia e no procedimento do tempo, exatamente porque ela não tinha como fonte perene de alimentação a defesa do direito mais vulnerável de desfrutar de uma vida digna. Então, vocês podem ler, né, em outro momento, o texto, mas eu queria só iniciar o nosso encontro com essa reflexão. E terminando com essa expectativa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas comunidades de fé, para as nossas igrejas, para o nosso movimento, para a nossa rede, para os nossos projetos e organizações. Essa é uma expectativa de Deus. Essas são características do culto que Deus espera, do culto que agrada a Deus. Podemos ler juntos mais uma vez e a gente termina. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que o direito seja como um rio que nunca cessa. Amém?